Bom, como o professor Júlio disse, meu nome é Marília, eu sou pesquisadora adjunta 1 aqui, eu acabei de começar a minha vida como pesquisadora há alguns meses, na verdade. Até então eu estava na Europa trabalhando com outros colaboradores. E, bom, a minha área, a minha especialização, então, eu sou especialista em astrofísica estelar, eu estudo estrelas de baixa massa, mas para fazer isso eu utilizo principalmente espectroscopia de alta precisão, o que significa que eu utilizo espectros estelares provenientes de grandes telescópios com espectrógrafos de alta precisão. Eu vou então apresentar para vocês hoje, vou tentar responder por que estudamos estrelas, vou tentar explicar então como determinamos a composição química das estrelas e apresentar alguns resultados que eu obtive no passado para exemplificar o que a gente pode concluir dessas análises. Então, para começar, por que a gente estuda estrelas? Por que é importante entender do que as estrelas são feitas? Bom, as estrelas de diferentes massas, elas têm diferentes evoluções, então elas contribuem de forma distinta para a poluição do meio. Então, significa que diferentes estrelas produzem diferentes elementos e quando nós estudamos elementos específicos, nós podemos entender, então, como essas se formaram e como elas poluem o meio. Então, aqui, só para exemplificar, é uma estrutura de uma estrela evoluída de baixa massa, ou massa intermediária. Então, espera-se que essa estrela, nos estágios finais da sua vida, apresente, então, um núcleo de carbono, ou talvez oxigênio, dependendo da massa dessa estrela, com uma camada de queima de hélio, uma camada de queima de hidrogênio e um envelope inerte. Aqui, mais especificamente para uma estrela, eu acho que de aproximadamente 8 massas solares, nós podemos ver então o núcleo de carbono e oxigênio. Então, uma estrela com essa massa conseguiu queimar carbono e formar oxigênio. Temos então uma camada de queima de hélio, seguida por uma camada inerte de hélio, seguida por uma camada de queima de hidrogênio e então o envelope dessa estrela. A gente vê aqui que essa estrela é uma estrela muito mais massiva do que o Sol. Ainda assim, podemos considerar de massa intermediária, e quando ela está em estágios mais evoluídos, ela tem um grande raio estelar, aqui 44 raios solares. Essas estrelas, então, elas são produtoras principalmente de carbono, nitrogênio e flúor, e alguns elementos do processo S, como o bário e o ítrio. O que é o processo S? Alguém aqui sabe o que é processo S e processo R? Não, ok, eu vou tentar falar em linhas gerais, então, sem entrar em muitos detalhes. Fusão nuclear ela ocorre então até o ferro, porque você cria energia nessas reações e a partir disso você precisa de energia, você consumiria energia para criar elementos mais pesados que o ferro. Então não é vantajoso para uma estrela criar elementos mais pesados que o ferro. Então, mas como esses elementos são criados? A gente enxerga esses elementos nas estrelas. Então a ideia aqui é que elementos mais pesados que o ferro eles são criados por captura de nêutrons. Então a gente vai ter, por exemplo, no envelope dessa estrela várias, por exemplo, carbono, oxigênio, enfim, que foram criados, e até o ferro, na verdade, né, porque esse gás não é um gás original, digamos assim, proveniente do Big Bang. E então, os elementos mais pesados eles vão ser criados por captura de nêutrons. O processo S de S de slow, então é devagar, então essa captura de nêutrons ocorre de forma devagar, porque nós temos uma densidade menor de nêutrons nesses ambientes. Indo para estrelas de alta massa, essas estrelas mais massivas, elas, dependendo da massa, elas terão energia suficiente para queima de silício e formação de ferro no seu núcleo. Então, essa estrutura de casca de cebola, ela pode então começar com um núcleo de ferro, indo por silício, magnésio, neônio e assim por diante. E, no seu envelope, um envelope inerte de hidrogênio e hélio. Essas estrelas elas são produtoras principalmente dos elementos alfa,
devido à sua produção interna. Então, oxigênio, magnésio, silício, etc. E também elementos do processo R, desculpa. E o processo R aqui é similar ao processo S, só que a diferença é que a captura de nêutrons aqui se dá de forma rápida. E isso ocorre porque o ambiente onde esses elementos estão sendo formados tem alta densidade de nêutrons. Então, a captura ocorre de forma mais rápida. Então, a gente consegue produzir, dentro dessas estrelas, elementos mais pesados como európio, gadodímio, etc. Mas esse processo ele não ocorre como o processo S aqui. O processo S ele vai ocorrer durante a fase final, dos estágios finais da estrela. Já o processo R ele não vai ocorrer durante essas fases finais, mas quando a estrela morrer durante a explosão de supernova ou por fusão de estrelas de nêutrons. Então, aqui, só para exemplificar o ciclo de vida do gás estrela, digamos, na galáxia, a gente tem, então, um gás que pode ter, então, uma região de formação estelar. Dentro dessa região, tanto estrelas menos massivas quanto estrelas mais massivas serão criadas. Essas estrelas, então, vão evoluir. As estrelas menos massivas vão passar pela fase de gigante vermelha, evoluirão para o ramo assintótico das gigantes e começarão, durante os estágios finais da vida dessas estrelas, elas vão perder massa, gás, um gás com elementos produzidos para o meio e vão poluir o meio. As estrelas mais massivas também vão evoluir de forma muito mais rápida, poderão se tornar supergigantes, morrerão como uma supernova e poderão se tornar estrelas de nêutrons ou buracos negros. E também durante os estágios finais vão perder massa por ventos estelares, por instabilidades, e também vão poluir o meio. Esse meio, então, vai ser formado agora por um gás primordial misturado com o gás dessas estrelas que morreram. E esse gás, então, vai formar novas estrelas. Então, esse é o ciclo de vida do gás e estrelas na Via Láctea, por exemplo, um sistema fechado. Então, se a gente estuda a composição química dessas estrelas, a gente pode tentar compreender melhor como essas se formaram, a gente pode entender da estrutura das estrelas, mas também como elas contribuem, por exemplo, com a evolução química da nossa galáxia. Então, a pergunta que fica é, como podemos determinar a composição química dessas estrelas? Uma das respostas é a espectroscopia, que é o que eu trabalho, então eu vou focar aqui em espectroscopia. E eu apresento aqui, então, as leis de Kirchhoff, para entender mais ou menos como os espectros são formados. Então, a gente tem que um espectro, um objeto opaco e quente, ele vai emitir um espectro contínuo. Então, aqui a gente tem, ele emite em todos os comprimentos de onda. Mas, se a luz desse objeto opaco e quente atravessar uma nuvem mais fria, nós vamos ter o espectro de absorção, porque os fótons provenientes desse objeto vão interagir, então, com os átomos e moléculas dessa nuvem. Então, a gente vai ter esses gaps aqui, o que a gente chama de espectro de absorção. E esses gaps estão relacionados, então, à composição química desse gás. Também temos o espectro de emissão, que nada mais é um gás opticamente fino e quente. Emite, então, algumas linhas de emissão devido às interações e interações dentro dessa nuvem, interações atômicas. Eu vou, então, focar mais nessa parte, no espectro de absorção. E por que o espectro de absorção? Se a gente olhar para o Sol, a gente vai perceber, então, que essa é a estrutura do Sol. Ele tem um núcleo que ainda queima hidrogênio e hélio. Esse núcleo é radiativo. Nós temos, então, uma zona convectiva, uma zona de convecção, e a atmosfera estelar, que é formada pela fotosfera, cromosfera, coroa, etc. O núcleo, por ele estar, então, queimando hidrogênio e hélio, ele é extremamente quente. Ele produz muitos fótons nessas reações nucleares. Esses fótons viajam de forma bem aleatória aqui dentro dessa estrela, e quando ele chega na atmosfera da estrela, essa atmosfera é bem mais fria que o núcleo,
Então, vai ser produzido um espectro de absorção. E esse espectro de absorção, esses gaps, eles são relacionados à composição química da atmosfera estelar. Porque é devido, então, à interação dos fótons que saíram do centro e com os átomos e ou moléculas que estão presentes na atmosfera dessa estrela, nesse caso, o Sol. Então, nós sabemos como nós podemos determinar a composição química de estrelas através da observação desses espectros, mas a gente também tem que levar em consideração a atmosfera do nosso planeta, porque a Terra tem uma atmosfera relativamente densa, digamos assim, com outros compostos químicos que podem interagir com a luz antes de chegar no telescópio. Então, aqui é só para exemplificar as janelas em que podemos observar de forma relativamente razoável, sem grandes problemas. Felizmente, como já foi dito em algumas palestras anteriores, a nossa atmosfera bloqueia raios gama e raios X, isso é muito importante para a evolução da vida na Terra. Mas a gente pode ver aqui que no comprimento de onda, o que a gente chama visível, né, o óptico, é bem razoável, né, digamos assim, essa janela. A gente também consegue observar no infravermelhos, mas no infravermelho a gente tem que levar em consideração que a luz que vem, ela vai interagir com as moléculas de água da atmosfera terrestre, o que vai causar muitas linhas telúricas, então temos que tomar cuidado com isso, e algumas pessoas preferem simplesmente evitar o espectro nessa região, outras constroem maneiras de subtrair essas linhas e tentar analisar os dados que restam depois da subtração dessas linhas telúricas, que são linhas provenientes da atmosfera terrestre. E depois disso também temos uma boa janela em rádio. Então, para comprimentos longos de rádio, infelizmente também a atmosfera é completamente bloqueada. Então, se a gente quiser ter uma observação completa em todos os comprimentos de onda, a gente pode ter alguns telescópios terrestres nessas janelas possíveis de observação, mas nessas janelas em que a radiação é completamente bloqueada pela atmosfera terrestre, nós precisamos de telescópios espaciais. No meu caso, eu trabalho principalmente no óptico, ou seja, na região visível do espectro, então eu utilizo dados de telescópios da superfície da Terra, da superfície terrestre, de vez em quando um pouco de infravermelho e ultravioleta próximo. Então aqui só para exemplificar um observatório, esse é a montanha de Mauna Kea, no Havaí. Existem vários telescópios lá de diferentes consórcios. A gente tem os telescópios Keck, temos o Gemini, que o Brasil tem tempo, temos a CFHT, a Subaru, que é um consórcio japonês, e a maioria deles tem espectrógrafos de alta resolução. Esses telescópios têm espelhos bem grandes. Nós estamos entrando na era de extremely large telescopes, mas eu diria que, por exemplo, o Keck tem 10 metros de diâmetro, o espelho já é muito bom, é uma resolução incrível. E aqui também o exemplo é o Cerro Paraná, no Chile. Esse aqui é o VLT, são 4 telescópios idênticos. Eles podem funcionar individualmente ou em conjunto, com interferometria. Esses telescópios têm um diâmetro de 8 metros cada um. Então imagine que o poder resolvente dele é absurdo, imagine interferometria. Existem vários instrumentos, vários espectrógrafos de alta resolução nesses telescópios. E dependendo do que a gente quer observar, qual é a nossa ciência, a gente pode usar diferentes espectrógrafos. Não precisa ser sempre o mesmo, porque eles são construídos para focar em regiões específicas de comprimento de onda. Então, esse aqui é um exemplo de um espectro observado. Eu peguei esse espectro no arquivo do ESO. Ele já está relativamente calibrado. Quando a gente observa uma estrela, nós temos tanto a informação da estrela, o espectro estelar, quanto outras informações espúrias. Então, nós temos que fazer um tratamento de dados, certas calibrações nesses espectros para poder subtrair essas informações e ficar só com a informação que nos interessa. Então,
a gente faz certas calibrações de comprimento de onda, inclusive, porque nós observamos a estrela e temos também que, por exemplo, observar uma lâmpada que nós sabemos exatamente qual o comprimento de onda essa lâmpada emite, para poder calibrar em comprimento de onda todas essas linhas de absorção que estamos observando. Aqui é esse mesmo espectro, só que normalizado. Então, nós normalizamos os espectros para poder fazer as nossas análises. Aqui, mais especificamente, é uma região desse mesmo espectro, uma região com comprimento de onda variando mais ou menos 6.695 angstroms até 6.715 angstroms. A gente pode ver que aqui existem várias linhas de absorção e cada linha de absorção é relativa a uma transição atômica. E existem muitos estudos em laboratório que estudam essas transições para saber exatamente como elas ocorrem, em que comprimento de onda elas vão cair. E então, por exemplo, se a gente olhar essa região aqui, mais especificamente, nós sabemos exatamente quais são todas essas linhas. Então, por exemplo, aqui vale notar que esse gráfico aqui em branco, ele vai de comprimento de ondas maiores para comprimento de ondas menores, enquanto o de cima vai de comprimento de ondas menores para maiores, então está invertido. Mas isso aqui é um atlas do espectro solar. E como essa estrela é uma estrela do tipo solar, os espectros são extremamente parecidos. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui, essas duas linhas são essas duas linhas aqui, alumínio e ferro, linha de lítio aqui, e assim por diante. Então nós sabemos exatamente o que cada linha representa. Então estudar essas linhas nos dá as informações da composição química dessas estrelas. E para isso nós usamos dois métodos principalmente. O primeiro método é largura equivalente, o que significa que nós vamos então simplesmente medir a área dessas linhas. E a área dessas linhas está fortemente relacionada com a composição química desse determinado elemento. Por exemplo, aqui é uma equação bem complicada, mas nós conseguimos resolver numericamente. E então essa largura equivalente reduzida, por exemplo, aqui que eu estou mostrando, seria a largura equivalente dividida pelo comprimento de onda. Ela vai ser, então, dependente da densidade numérica desse elemento, em relação à transição, a transição atômica desse elemento, entre outros fatores, como os parâmetros atmosféricos, temperatura, etc. Parâmetros atômicos dessa transição. E, então, aqui é só para exemplificar que a largura equivalente, então, ela correlaciona fortemente com a abundância elemental da estrela. Nesse caso aqui, a abundância de ferro. Então, a gente tem 3 regimes. Normalmente, a gente tenta usar na região linear. O segundo método é a síntese espectral. A síntese espectral nada mais é do que conhecer todas as moléculas e todos os átomos que estão presentes naquela região do espectro. Conhecendo tudo isso e todas as transições, nós construímos espectros sintéticos e comparamos então os espectros sintéticos com os espectros observados. Então aqui é só para exemplificar tudo que tem nessa região da linha do lítio. E aqui a síntese, ou seja, essas linhas pontilhadas e tracejadas são os espectros sintéticos e o espectro observados são esses círculos abertos. Síntese espectral consome muito mais tempo do que largura equivalente. Largura equivalente é um método muito mais simples, mas às vezes não temos condições de determinar uma abundância química usando larguras equivalentes. E o lítio é um exemplo claro disso. Em alta resolução, se a gente quer um resultado muito preciso, a gente precisa ir para a síntese espectral. Por quê? Porque a linha é assimétrica. Nós não conseguimos determinar a área dessa forma, com uma aproximação gaussiana, etc. Então, digo mais, não só assimétrica, como várias contribuições muito próximas da linha. Então, é muito importante usar síntese espectral nesses casos. Então, como a gente determina as abundâncias? Nós precisamos dos parâmetros atmosféricos,
nós inserimos os parâmetros atmosféricos em modelos de atmosfera. Normalmente, esses modelos de atmosfera, eles recriam a estrela em camadas, utilizando normalmente a aproximação em uma dimensão, com geometria esférica ou plano paralela, dependendo do modelo que você escolhe. Precisamos também de informação de alargamentos de linha e perfil instrumental. Alargamento de linhas pode ocorrer por vários processos físicos, então a gente precisa entender todos esses processos que podem estar causando o alargamento das linhas. Também precisamos de listas de linhas atômicas e moleculares. Nessas listas de linhas a gente tem tanto o comprimento de onda e cada espécie em determinado comprimento de onda, também como os parâmetros atômicos. Esses parâmetros atômicos são determinados em laboratório, na maioria das vezes. A gente joga, então, todos esses ingredientes num código de transferência radiativa, que normalmente usa a aproximação de equilíbrio termodinâmico local. E, então, nós obtemos as abundâncias elementais e moleculares. Normalmente, essas aproximações elas funcionam muito bem para a maioria das transições atômicas e moleculares. No entanto, existem alguns elementos que são mais chatinhos e a gente não pode usar essas aproximações, então nós temos que fazer cálculos mais precisos, por exemplo, não considerando equilíbrio termodinâmico local, que a gente chama de não LTE, ou considerando 3 dimensões ao invés de só uma dimensão, etc. Nós podemos determinar, então, esses parâmetros atmosféricos, determinar as abundâncias e fazer algumas interações até que esses parâmetros estejam razoáveis, as abundâncias razoáveis. Existem principalmente 2 formas de determinar os parâmetros atmosféricos. Uma delas é utilizando o equilíbrio espectroscópico, já que a gente tem várias linhas com diferentes transições atômicas. Nós podemos utilizar, então, o equilíbrio de ionização e excitação dessas espécies para determinar a temperatura e a gravidade superficial, por exemplo. Mas também podemos usar calibrações fotométricas, isócronas, entre outras coisas. O equilíbrio espectroscópico é muito interessante, mas ele tem alguns poréns. Como eu disse, normalmente nós usamos essas aproximações e para algumas espécies isso não é válido. Então, se você utilizar, por exemplo, o equilíbrio espectroscópico para determinar a temperatura e gravidade superficial de uma estrela usando linhas de ferro 1 e ferro 2, que é uma vez ionizada, talvez a temperatura não seja exatamente a real, porque linhas de ferro 1 são mais sensíveis a essas aproximações do que as linhas de ferro 2, por exemplo. Então, temos que tomar cuidado ou temos normalmente que medir esses parâmetros de formas distintas para tentar entender quais são os erros associados e os erros sistemáticos associados a essas medidas. Bom, algumas definições. Então, aqui, a abundância absoluta de um elemento X é dada por essa equação aqui, onde Nx é a densidade numérica do elemento X e NH é a densidade numérica do hidrogênio. Normalmente, pelo menos na minha área, nós usamos a abundância do elemento X em relação à abundância desse elemento no Sol. Então, é uma abundância em relação à abundância solar. E a gente usa, então, essa notação em colchetes, que é nada mais do que, então, a abundância absoluta na estrela menos a abundância desse elemento no Sol. Também podemos usar fração de massa, que leva em conta, então, por exemplo, X é a fração de massa do hidrogênio, Y a fração de massa do hélio e Z a fração de massa de metais. Aqui o que nós chamamos de metais, nós astrônomos, tudo mais pesado que o hélio é metal, então a gente coloca tudo aqui junto nessa fração. E da forma como isso aqui é definido, X mais Y mais Z vai ser sempre igual a 1. Então, eu vou discutir um pouco dos meus trabalhos anteriores para exemplificar um pouco de tudo isso que eu falei agora. E eu vou falar, então, especificamente de estrelas do tipo solar. Como eu disse anteriormente, eu sou uma pessoa que estuda estrelas, especificamente estrelas de baixa massa, mas pode ser estrelas mais jovens até estrelas mais evoluídas, mas nesse caso eu resolvi focar em estrelas do tipo solar. O que são estrelas do tipo solar? São estrelas extremamente parecidas com o Sol nos seus
parâmetros atmosféricos. Então, eles têm temperaturas similares, gravidade superficial similar e metalicidade similar. No entanto, elas podem ter idades variadas. Eu vou estudar, então, eu vou apresentar aqui dados da comparação de estrelas com planetas e estrelas sem planetas detectadas. Bom, para colocar em contexto, porque a gente estuda, então, tenta estudar estrelas com e sem planetas. Bom, a gente sabe que as estrelas e os planetas eles são formados na mesma nuvem, então eles compartilham o material primordial. Então, se a gente analisar as abundâncias químicas dessas estrelas, pelo menos em uma primeira aproximação, a gente está restringindo a composição química desses planetas. No entanto, o que é importante é que isso ajuda no entendimento sobre os processos de formação planetária também. Então, aqui só para exemplificar um trabalho de Rum e Beach de 2023, eles fizeram algumas simulações de formação de sistemas com e sem planetas para saber como a composição química final dessa estrela seria sem a presença de um planeta e com a presença de um planeta. Então, a gente pensa que você tem a protoestrela, tem o disco, e se você não tem nenhum planeta nesse disco, todo o material do disco ele eventualmente vai cair na estrela e vai fazer parte da composição química dessa estrela. Mas se você coloca um planeta em determinada posição desse disco protoestelar, o que acontece é que esse planeta ele vai impedir que certos elementos sejam acretados para a atmosfera dessa estrela. Então, quando nós observamos a composição química das estrelas, a ideia é que a composição química de estrelas extremamente parecidas, mas que a única diferença é que uma tem planeta e outra não tem planeta, é que a gente veja essas pequenas diferenças em composição química. Então, esse aqui é um trabalho de Melendres e colaboradores de 2009. A ideia desse trabalho, então, era comparar o Sol com outras gêmeas solares. Então, como eu disse, no início eu falei estrelas do tipo solar, e agora eu estou falando de gêmeas solares. Gêmeas solares são estrelas extremamente parecidas com o Sol, mais parecidas com estrelas do tipo solar. Então, são estrelas que têm basicamente os mesmos parâmetros atmosféricos que o Sol. Então, o que ele fez nesse trabalho, então, foi comparar as abundâncias do Sol com uma média dessas outras gêmeas solares. E a única diferença é que essas outras gêmeas solares não apresentam nenhum planeta detectado até o momento, enquanto que o Sol, como sabemos, tem vários planetas. Então, o que ele achou aqui é que o Sol, de certa forma, é deficiente em elementos refratários em comparação a essas outras estrelas. Então, a hipótese é que o gás acretado por essas estrelas, ou no caso do Sol, que é a estrela que tem planeta, era deficiente em elementos refratários. E a ideia é que esses refratários faltantes... Sim? Não, tudo bem. Que seria refratário? Tá, isso depende, a classificação é definida de acordo com a temperatura de condensação desses elementos. Então, elementos que tenham temperatura de condensação maior que 900 Kelvin são considerados elementos refratários, enquanto que os elementos voláteis, como carbono, oxigênio, são elementos com temperatura de condensação menor, o que significa que eles são facilmente evaporados quanto mais próximo da estrela você está. Não, tudo bem. Boa pergunta. Então, a ideia aqui é que esses refratários, esses elementos refratários, eles foram usados na formação de poeira, planetesimais e planetas terrestres. Então, eu vou abrir um parênteses e falar um pouco do lítio e depois voltar para essa questão de com planetas e sem planetas. Eu gosto muito desse elemento, lítio, eu acho que ele é muito interessante porque tem pessoas que compartilham do mesmo sentimento que eu sei aqui nessa sala. Ele é um elemento muito interessante porque ele é destruído facilmente a temperaturas relativamente baixas, a 2,5 milhões de kelvins aproximadamente por captura de próton. Esse elemento ele é interessante porque a gente pode estudar tanto evolução estelar, estrutura de estrelas específicas, evolução química da galáxia, enfim. Dependendo de como você olha e estuda esse elemento, você pode obter respostas diferentes. Nesse caso, eu estudei o lítio para entender a estrutura de estrelas parecidas com o Sol. Então, como eu disse, ele é facilmente queimado.
E a ideia aqui, então, é que o lítio da superfície da estrela ele é levado para as regiões mais internas, onde ele é queimado. No entanto, a base do envelope convectivo em estrelas do tipo solar ainda não atingem temperaturas para queimar o lítio. Então, a gente acredita que existem processos de mistura extra que ajudam a levar esse elemento para as regiões mais internas da estrela, onde ele vai ser queimado. Então, existem muitos debates na literatura sobre o que pode causar essa depleção de lítio. Um deles é a presença de planetas. Então, esse é o trabalho de Delgado e Mena e colaboradores de 2014, onde eles compararam então a abundância de lítio em função da idade da estrela para estrelas sem planetas, são esses círculos abertos azuis, e estrelas com planetas, são esses símbolos verdes e vermelhos. E eles acreditavam, então, que, de certa forma, a presença de planetas ajudava na depleção do lítio, porque a presença de planetas vai mudar o momento angular da estrela, então esse lítio vai ser queimado mais facilmente. No entanto, outros trabalhos indicavam que o fator predominante para a depleção de lítio é a idade da estrela. Então, conforme a estrela envelhece, ela queima mais lítio, portanto, estrelas mais jovens apresentam mais lítios em comparação com estrelas mais velhas. Lembrando, essas estrelas são extremamente parecidas entre si, a única diferença é que elas têm idades diferentes. Então, o meu trabalho foi ampliar então, a amostra de gêmeas solares e estudar então como essa destruição de lítio ou depleção de lítio ocorria para estrelas muito parecidas com o Sol. Nessa minha amostra eu estudei 77 gêmeas solares, das quais 4 hospedam planetas. Eu usei então espectros do espectrógrafo Harps, altíssima resolução, 115.000 e excelente sinal ruído. E o que a gente achou então sim, há uma tendência muito forte de depleção de lítio conforme a estrela envelhece. Então, estrelas extremamente jovens têm altíssimas abundâncias de lítio, valores em abundância de lítio, enquanto que estrelas mais velhas apresentam quase que todo o lítio foi queimado, quase todo o lítio foi queimado na atmosfera. No entanto, a gente observa alguns outliers. Esses outliers eles podem ser explicados pela espessura da camada convectiva. Eu acho que 3 dessas estrelas apresentam camadas convectivas mais finas em comparação a estrelas da mesma idade, que tem mais lítio depletado. Isso é uma combinação de fatores, metalicidade, temperatura, etc. Mas uma dessas estrelas, sinceramente eu não me lembro qual, desculpe, apresenta uma camada convectiva de espessura, digamos assim, normal em comparação com as outras estrelas. E acredita-se então que essa estrela talvez seja rica em lítio porque ela engoliu um planeta. Porque se você observar esse evento, o planeta engolido ele vai ser diluído na atmosfera e vai ter um up, né, um bump de composição química, e o lítio é um desses elementos. No entanto, observar esse evento é extremamente raro, porque é um evento para as escalas astronômicas de tempo, é um evento que é muito curto. Você tem a acreção do planeta, ele vai ser diluído nessa atmosfera, e depois de, acredito, 50 milhões de anos, todo essa combustão química extra já vai ser apagada, porque vai ser diluída pelos movimentos convectivos da estrela. Outra coisa também que a gente observou aqui é que o Sol parece ser pobre em lítio. Então, se a gente for ver a evolução histórica do estudo do lítio na literatura, anos, quando alguns pesquisadores mediram o lítio pela primeira vez, falaram: nossa, o lítio parece ser o Sol parece ser bem deficiente em lítio. Aí alguns outros pesquisadores vieram e falaram: não, o Sol é normal em lítio porque para a idade dele. Então, se a gente fizer essa comparação aqui, o Sol é normal. Mas quando a gente vai para uma amostra maior, de novo a gente volta com a ideia de que o Sol é pobre em lítio. E é assim que a ciência evolui, a gente vai indo aos pouquinhos.
E então a questão aqui é tentar entender o porquê que o Sol é pobre em lítio. Será que está relacionado com o que a gente viu do trabalho de Melendez de 2009, com a deficiência em elementos refratários? Enfim, então para mostrar aqui que o Sol realmente é pobre em lítio quando comparado com estrelas da mesma idade, essas estrelas elas têm parâmetros estelares extremamente parecidos e têm aproximadamente a mesma idade. E aí a gente pode perceber aqui que o Sol, em azul, ele apresenta uma linha bem fraca de lítio. Significa, então, que ele tem menos lítio em comparação a essas duas outras estrelas. Outra forma de ver isso é construir um histograma. Aqui a gente está levando em consideração somente estrelas entre 4.1 e 5.1 giga-anos. Acredita-se que o Sol tem 4.6, então ele deveria estar mais ou menos no meio dessa distribuição. No entanto, a quantidade de lítio do Sol é extremamente baixa. Dentre essas estrelas, é a estrela com menos lítio. Então, para tentar entender isso, a gente tentou analisar somente uma subamostra dessa amostra, com um intervalo então mais restrito em massa estelar, a massa variando então de 0,98 a 1,02 massas solares, e excluímos os outliers. Então, essa aqui é a distribuição, essa aqui é lítio em função da idade, somente para essa subamostra, onde a gente pode ver, então, que o Sol é realmente pobre em lítio em aproximadamente 2 sigma. E o que a gente fez aqui, então, é calcular um resíduo ou uma distância, né, de todas as estrelas em relação a esse ajuste linear. Então, esse ajuste linear ele representa o que seria o esperado, a quantidade esperada de lítio para a estrela a uma dada idade. Então, quando você calcula então, essa distância, que seria esse ΔA de lítio, e compara então, com o quão pobre em refratários essa estrela é, a gente percebe então, que o Sol, que é a estrela mais pobre em elementos refratários dessa amostra, também é a estrela mais pobre em lítio. E então, isso, de repente, essa depressão, essa alta depressão de lítio no Sol pode estar relacionada à presença de planetas e à estrutura única do nosso sistema solar. Então, seria o Sol pobre em lítio e outros refratários devido à presença de planetas? Talvez. Bom, mais recentemente, desde o ano passado aproximadamente, eu analisei a composição química detalhada de estrelas do tipo solar, uma amostra diferente da outra. O interessante dessa amostra é que 21 estrelas não têm planetas detectados e 29 são hospedeiras de planetas. Então, enquanto aquela amostra nós tínhamos só 4 estrelas com planetas detectados, aqui a gente tem mais estrelas com planetas para tentar fazer uma comparação melhor. Essas estrelas elas foram observadas então com o espectrógrafo HARPS, de novo com altíssima resolução e ótimo sinal ruído. E também nesse caso a gente resolveu determinar não só as abundâncias de lítio, mas de outros elementos, então variando do carbono até o zinco. E como eu disse anteriormente, nem todos os elementos funcionam bem com as aproximações que nós normalmente utilizamos para determinar essas abundâncias. Então, nós resolvemos calcular também, fazer um esforço e calcular abundâncias em 1D não LTE e, quando possível, em 3D não LTE. Então, aqui é só para mostrar um exemplo da importância de usar essas correções para alguns elementos. Esse é o trabalho de março de 2019, é a mesma amostra que eu vou apresentar os resultados a seguir. Nesse plot aqui à direita, nós temos então a razão de carbono sobre o oxigênio em função da abundância de oxigênio em 1D LTE, ou seja, usando as aproximações que nós comumente utilizamos para determinar as abundâncias químicas. Aqui a gente está então comparando estrelas com planetas em azul com estrelas sem planetas detectados em preto, quadrados pretos. E o que a gente pode perceber é que a distribuição é basicamente a mesma, tanto para estrelas como sem planetas. Quando nós analisamos isso em
3D não LTE, que é o mais preciso que nós podemos analisar no momento, nós percebemos uma diferença nessa distribuição. Então, a gente percebe que as estrelas com planetas, elas apresentam razões maiores de carbono sobre oxigênio em relação a estrelas sem planetas. Então, aqui a gente mostra a importância para determinados elementos de se analisar o mais precisamente possível, porque provavelmente a gente só não está enxergando alguma coisa porque ela está apagada dentro das incertezas causadas pelas aproximações que nós estamos utilizando. Então, aqui nessa amostra, eu medi o lítio novamente. Isso aqui é uma amostra de estrelas do tipo solar, ou seja, são estrelas parecidas com o Sol, mas não são tão parecidas quanto as gêmeas solares. E mesmo assim, o Sol ainda parece pobre em lítio. Eu fiz a mesma análise, então, que o Melendez e colaboradores em 2009 fizeram. Eu, então, plotei as abundâncias elementais em relação ao Sol, em função da temperatura de condensação desses elementos. Aqui, duas coisas que a gente pode verificar. Primeiro, pontos em preto são utilizando a aproximação 1D LTE e pontos em vermelho são utilizando métodos mais precisos para carbono, oxigênio, sódio e magnésio é 3D, não LTE, mas para alguns outros é 1D, não LTE, porque foi o máximo que nós conseguimos até o momento. A gente pode ver que para alguns elementos essa correção é muito importante, porque os elementos, as abundâncias são extremamente diferentes dependendo da análise que nós fazemos. Por exemplo, oxigênio, correções são consideráveis. Também para cálcio e manganês, eu acho que existem correções relevantes, exatamente. Mas para outros elementos, por exemplo, como o enxofre, o titânio, o alumínio, as correções são bem pequenas, então não necessariamente você precisa utilizar esse tipo de análise tão sofisticado. Essa aproximação de um DLTE pode ser o suficiente. Aqui eu chamo a atenção do sódio também, que apesar de ser 3D não LTE, extremamente específico, não necessariamente você precisa de um gasto computacional tão grande para determinação dessa abundância, porque a correção é bem pequena. Então, o que nós fizemos aqui? A gente determinou, então, para todas essas estrelas dessa amostra, esse ajuste linear, então, da abundância elemental em relação à condensação de temperatura dos elementos, e comparamos, então, a inclinação desse ajuste linear com alguns parâmetros das estrelas, parâmetros atmosféricos e também alguns parâmetros planetários. Porque, como podemos ver aqui, temos uma estrela que apresenta planetas e outra estrela que não apresenta planetas, mas a olho nu, assim, a variedade era muito diversa, então a gente teve que arranjar um jeito de tentar quantificar essa diferença, se é que existia uma diferença. Então, a gente chamou então essa quantidade, né, que eu disse aqui, que é a inclinação desse ajuste linear de TC slope, e nós comparamos com alguns parâmetros. Por exemplo, aqui, temperatura efetiva da estrela e gravidade superficial. Sol parece normal, não existem grandes diferenças se compararmos estrelas com e sem planetas. Lembrando, de novo, estrelas em azul com planetas, estrelas em preto sem planetas. Mesma coisa com parâmetros de microturbulência da estrela. No entanto, encontramos uma forte correlação desses TC slopes com a abundância de ferro. Então, a primeira coisa, muito provavelmente essa correlação se dá devido à evolução química da nossa galáxia. Então, o que a gente está observando aqui, quando a gente fala que essas estrelas, por exemplo, são mais pobres em refratário do que essas estrelas, não é necessariamente devido à presença de planetas, mas sim devido à evolução química da galáxia, onde essas estrelas foram formadas e onde elas estão agora. Nós vemos que os ajustes lineares que levam em consideração somente estrelas com planetas, em comparação com o ajuste linear que leva em consideração somente estrelas sem planetas detectados,
é similar, ele é compatível em 1,5 sigma, então essa diferença não é significante. Mas, no entanto, aqui a gente pode perceber que, mesmo nessa região em que nós temos estrelas com metalicidade parecida com o Sol ainda parece ser pobre em elementos refratários. Então, a gente resolveu comparar esse parâmetro, né, TC Slope, com algumas características planetárias, sendo elas a massa do sistema planetário, que eu quero dizer com massa do sistema planetário é a massa de todos os planetas somados, e também a distância planetária. A gente, então, vê que não tem uma tendência significativa, nenhuma correlação forte de TC Slope com esses dois parâmetros. No entanto, quando nós subtraímos o fator de metalicidade, né, de ferro H, e a subtração é feita novamente sendo esse valor menos o valor que era esperado para essa estrela, a gente obtém esses resultados. Então, nenhuma correlação com esses parâmetros, mas o Sol é relativamente pobre em elementos refratários em comparação às outras estrelas. Então, o que a gente pode concluir desse estudo é que esse resultado ele indica que o Sol ele não é pobre em elementos refratários por causa da presença de planetas gasosos, pelo menos. Porque todas essas estrelas que a gente estudou aqui apresentam planetas gasosos. Então, para concluir a minha apresentação, eu gostaria de dizer que, então, abundâncias químicas de alta precisão, elas nos ajudam a entender melhor como essas estrelas se formaram. O Sol não é pobre em elementos refratários devido à presença de planetas gasosos no nosso sistema solar, e ainda também não entendemos completamente por que o Sol é pobre nesses elementos, o que inclui o lítio. Então, trabalho futuro ainda precisa ser feito para melhor entendermos o que está acontecendo. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Marília. Agora vamos às perguntas. Muito obrigado pela apresentação e pesquisa muito legal, de verdade. Eu queria perguntar, eu sou muito leigo em astronomia ainda, então eu não sei se é muito abundante sistemas que têm 8 planetas, como o nosso. Olha, assim, um sistema exatamente parecido com o nosso, eu acho que é muito difícil de a gente achar por limitações observacionais no momento, porque nós temos planetas muito pequenos, por exemplo, como Mercúrio, Marte, enfim, a própria Terra. Então, é muito difícil a gente detectar com os métodos de detecção e os observatórios que nós temos hoje. A gente está limitado a planetas mais massivos, porque a interação entre o planeta e a estrela é mais forte. Então, a gente consegue, pelos métodos que nós temos hoje, os principais métodos são: um é trânsito, então quando você passa a estrela na frente da estrela, você bloqueia um pouco dessa luz, e você fala, ok, tem um planeta ali. E o outro é velocidade radial, que você analisa, então, como esse sistema varia, a velocidade radial desse sistema. E aí você consegue inferir, então, que ali existe outro objeto orbitando a estrela. E esses dois métodos, eles estão limitados, ou seja, quanto maior o objeto, maior vai ser a diferença. Então, por exemplo, mesmo no trânsito, quanto maior o objeto que passa na frente, maior vai ser esse gap, né, essa distância da luz perdida. E na velocidade radial também, porque você vai ter uma interação, né, o centro de massa vai estar mais deslocado. Então, com essas limitações, né, observações que a gente tem hoje, a gente consegue observar muitos planetas massivos e mais próximos da estrela. Então, muito provavelmente existem outros sistemas parecidos com o nosso, mas a gente não consegue detectar até o momento. Então, eu não sei se isso responde a sua pergunta. Não, então, exato, porque ela se interliga com a próxima. Entendi que é uma limitação do nosso ferramental, então não dá pra dizer que é necessariamente raro. Mas, eu ia propor uma hipótese. Será que essa pobreza em lítio tá ligada com o fato de nosso sistema ser tão composto assim, ter tantos elementos? Pode ser, na verdade... a quantidade é diferente. Isso, né? eu não comentei, mas é uma das conclusões do meu trabalho de 2019. Caramba. Exatamente, a configuração específica do nosso sistema solar, ou seja, esses planetas terrestres, né, na região mais interna, né, nosso sistema solar, e os planetas gasosos na região mais externa. Porque cada um desses planetas iria atuar como se fosse um atrator de itens, né? Isso, exatamente. Como tem vários, né? Isso, exatamente. Entendi. É isso. Tá, obrigada. Mais perguntas? Aqui.
Primeiro, obrigada pela palestra, maravilhosa. E a pergunta é, você estava falando, quando você falou dos parâmetros para fazer os cálculos e tudo mais, você apontou que tem os alargamentos de linhas que são usados no cálculo. Isso. Esses são os que são obtidos com a síntese espectral? Então, alguns alargamentos são intrínsecos, por exemplo, alargamento devido ao princípio da incerteza de Heisenberg. Tem alargamentos por interação, por exemplo, você tem o átomo, né? Você vai ter a transição, mas você tem outros átomos, então isso causa um alargamento na transição em si, porque não vai ser exatamente específico, porque transições atômicas deveriam ser exatamente, né, naquele comprimento de onda certinho, fininho, mas devido a essas interações você tem alargamento Doppler, por exemplo, as partículas estão se movendo, então você vai ter um alargamento na observação e alguns alargamentos, por exemplo, que a gente chama de velocidade de macroturbulência, que é devido aos movimentos de massa na atmosfera dessa estrela. E algum desses alargamentos, a gente consegue determinar na síntese espectral, sim. A gente precisa, inclusive, levar em consideração antes de medir as abundâncias. Então, o que a gente faz é pegar algumas linhas que a gente sabe que tem abundâncias conhecidas e tentar, então, ajustar a síntese nessas linhas, por exemplo, linhas de ferro, que a gente, por outros métodos, a gente determinou a abundância de ferro. A gente ajusta essas linhas de ferro, determina então qual é o alargamento dessas linhas e depois a gente vai para a linha que a gente quer determinar a abundância, que seria o lítio, por exemplo, no caso que eu mostrei. Perfeito, obrigada. Mais perguntas, pessoal? Aqui. Bom dia, Camila. A minha dúvida eu não vi você falando sobre, mas existe algum estudo falando sobre as composições químicas, duas estrelas, no caso, uma orbitando a outra? Estrelas binárias? Sim, isso. Vários. Muitos. E é muito interessante porque, por exemplo, como eu mostrei aqui, a evolução química da galáxia importa, né? Então, de onde essa estrela nasceu, há quanto tempo ela nasceu, se ela mudou de lugar, vai importar. Então, quando você analisa essas estrelas binárias, você está eliminando esse fator, porque elas nasceram da mesma nuvem e elas estão juntas desde o início da vida delas. Então, existem vários trabalhos, e inclusive é um dos passos seguintes da minha pesquisa. Mas aí elas teriam alterações químicas, ou outras seriam gêmeas? Então, elas têm alterações químicas, existem trabalhos que mostram, então, que alterações químicas ou são devido pela presença de planetas ou porque essas estrelas provavelmente engoliram planetas, mas são bem pequenas, são coisas extremamente precisas. Por isso que a gente precisa de espectroscopia de alta resolução para isso, porque é da ordem de 0,02, que às vezes está na ordem do erro da medida, entendeu? Bom dia, obrigado pela apresentação. Tenho uma curiosidade e uma pergunta. Esses elementos que você, por exemplo, observa em estrelas pequenas, eu consigo criar uma ponte com ele com a dinâmica estelar, com a rotação diferencial, se esses elementos que eu consigo observar em estrelas pequenas intensificam ou tornam a estrela com uma dinâmica mais suave, ou se isso também tem uma correlação com o ciclo magnético de uma estrela. Se elementos mais pesados, por exemplo, pode intensificar isso, ou se isso não tem nenhuma relação com isso. Bom, eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas, por exemplo, falando especificamente de campos magnéticos e interação magnética, existem muitos trabalhos que levam em consideração quais linhas, quais transições você observar, porque existem transições que são... que a gente fala de transição, então, em comprimentos de onda, linhas em comprimentos de ondas específicos, que são extremamente sensíveis a essas interações, enquanto outras não são. Então, você pode olhar especificamente. Então, tem que tomar bastante cuidado quando você escolhe o elemento e o que você está tentando fazer. Mas eu acho que, se eu entendi sua pergunta, sim, você olhando em lugares específicos, não necessariamente um elemento específico, mas transições atômicas específicas, você pode obter diferentes respostas. Entendi. Uma segunda pergunta seria, que eu estava tentando fazer isso. Eu queria analisar o espectro do Sol com, montar o que Fraunhofer fez. Só que eu queria saber se a atmosfera da Terra não iria poluir o espectro que eu tentava, que eu quisesse, que eu obtivesse.
Bom, dependendo do comprimento de onda, sim, vai ter bastante linhas, o que a gente chama de linhas telúricas, então você tem que subtrair isso antes. Mas se você analisar no óptico... No óptico é relativamente não ok. Tranquilo. Okay. A poluição seria bem baixa. É bem baixa. Entendi, obrigado. Talvez alguns linhas de emissão por... esqueci o nome. Cosmic Rays, enfim, mas... Raios cósmicos, obrigada, desculpa. Raios cósmicos, mas coisa pouca, assim. Interessante, obrigado. Ok. Muito obrigado pela aula. A minha pergunta é, quando você estava mostrando a abundância absoluta dos elementos, tinham mais 12. É só uma convenção de escala. Tem um mais 12 mesmo. Arbitrário. Tá bom. Para não ficar tudo muito baixo, eu acho. Então colocaram mais 12 lá para os números ficarem ok. Uma outra pergunta que eu tenho é, se eu fazer essas observações e vou receber, algumas coisas vão ser absorvidas pela atmosfera. Eu consigo corrigir isso sabendo quanto que é absorvido? Existem pessoas que corrigem, sim. Existem meios de você tentar corrigir, mas, como eu disse, como eu trabalho no óptico, no geral, eu não preciso fazer essas correções. Mas, sim, existem meios de fazer esse tipo de correções. Obrigado. Bom dia, obrigado pela apresentação. Eu queria perguntar se algumas dessas estrelas que você estudou, se alguma delas estavam ligadas, por exemplo, se elas eram de algum aglomerado em conjunto. Todas essas estrelas que eu apresentei são estrelas do campo. Não estão em aglomerados e também não são estrelas binárias. Na verdade, essa amostra aqui não existem estrelas binárias, mas na anterior algumas estrelas são binárias. Como a gente pode ver, acho que as binárias são os triângulos e os quadrados, mas elas apresentam a mesma distribuição. E aí, continuando, você acha que se a gente tentasse encontrar em aglomerados estrelas que possuam características do tipo solar, seria mais interessante ou é melhor olhar mesmo que já está catalogado? Não, é bem legal olhar em aglomerados. Na verdade, a gente faz trabalhos na CISO, por exemplo, trabalha com aglomerados. Eu tenho, seguindo essa mesma linha de raciocínio desse artigo de 2019, eu tenho um artigo de 2020 que é justamente olhando para o aglomerado M67. E é interessante porque a distribuição das estrelas no aglomerado, devido à idade do aglomerado, né, que é parecida com a do Sol, eu não lembro agora, 4 alguma coisa, cai em cima dessas estrelas, então está de acordo com o que a gente encontra para as estrelas do campo. E essa dispersão... Essa dispersão que a gente encontra aqui, né, para essas estrelas, a gente também encontra no aglomerado. Então, é bem interessante. E outra vantagem, né, de analisar essas estrelas do tipo solar em aglomerados é que as idades são mais precisas também. Aqui, não sei se dá para ver, os erros na idade são bem grandes, porque é isócronas. Enfim, é o que deu para a gente fazer no momento. Mas em aglomerado é bem mais específica a idade. Então, é um plus. Bom dia, professora. Obrigado pela apresentação. Gostei bastante. Queria te perguntar, desculpa se for redundante, se você já tiver dito isso, porque eu acho que, eu não sei se ficou bem claro isso, ou particularmente não entendi muito bem. Você disse que a falta de elementos refratários pode indicar a presença de planetas ou pode ser por causa da idade. Sendo por causa de planetas, nesse caso, a gente tem como diferenciar se é um sistema com planetas terrestres ou gasosos, ou a gente não tem como diferenciar? Ou só podem ser gasosos? Só para clarificar, eu não falei que a falta de elementos refratários é devido à idade, eu acho. Eu falei do lítio, só o lítio, especificamente isso. O lítio. Mas falando especificamente dos elementos refratários, por exemplo, a ideia desse trabalho era justamente falar que os planetas terrestres causaram essa depressão, mas conforme o tempo foi passando e outras pessoas começaram a estudar e fazer simulações sobre o assunto, cadê? Não, tá antes. Essa aqui, por exemplo, é um planeta gasoso e causaria o mesmo efeito, entendeu? Só que dependendo de onde o planeta gasoso é formado, se é antes da linha do gelo, depois da linha do gelo, depois da linha do CO, etc. Perfeito, não tinha ficado muito claro para mim. Obrigado. Tudo bem, imagina. Mais perguntas, pessoal? Temos um tempinho ainda. Última chamada.
Primeiramente, agradecer pela aula, foi excelente, tá? Uma dúvida que ficou é uma questão de um método mais específico para explicar, por exemplo, alguns modelos de como a gente saberia elementos químicos que estão no interior das estrelas, porque os métodos que a gente viu de forma mais detalhada, eles explicam da superfície, certo? Como a gente consegue definir mais ou menos o modelo no interior dessas estrelas? Existe algum método específico? Não, nós sabemos que essas estrelas elas têm fusão nuclear por causa da escala de tempo de vida delas, só explicado pela produção de elementos dentro dessas estrelas. E dependendo da massa da estrela, você vai ter uma temperatura no núcleo. Então, por exemplo, como eu disse, estrelas menos massivas elas não vão atingir temperatura suficiente para queimar elementos e formar o ferro. Enquanto que as estrelas mais massivas podem conseguir chegar a essa etapa. Então, essa é a ideia de evolução estelar. E eu ia falar mais alguma coisa, esqueci. Pera. Eu esqueci, desculpa. Eu ia falar mais alguma coisa, ia complementar com alguma coisa, esqueci. Sem problema. Então, de maneira geral, elas vão seguir sempre esse mesmo padrão por conta da fusão nuclear? Isso. Sim, E porque a gente sabe que a fusão nuclear, somente até o ferro, ela produz energia. Então, vai parar no ferro. A gente sabe que tem que parar no ferro, porque para passar do ferro, você precisa de energia. Você vai absorver energia e isso não é vantajoso para a estrela. Então, é isso. Muito obrigado. Bom, vamos agradecer a professora Marília novamente.